Pessoal, passamos aí por uma semana turbulenta, né? Semana passada a CCJ teve grandes avanços contra o STF, mas, infelizmente, o nosso querido Rodrigo Bundão Pacheco, aquele cara que é omisso e conivente com tudo que está acontecendo, junto com seus parceiros do Supremo Tribunal Federal, veio soltar isso aqui, ó, pessoal, olha o que ele disse. Convivi na qualidade de presidente do Senado nesses 4 anos, com 2 presidentes da República, com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal, e sempre pautei a minha conduta dentro desse espírito de separação dos poderes, de independência, mas de busca de harmonia e busca de consenso. Busca de harmonia e consenso ele nunca fez, né? Nunca faz nada pelo Senado, pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal continua amassando. Como é que eu posso dizer? Continua apagando o Congresso. É isso que eles estão fazendo, pegando uma borracha e apagando o Congresso, porque quem manda é eles, e ele vem com esse papinho furado. Mas o pior vem agora, olha aí. PEC das decisões monocráticas. Em relação a essa PEC, eu quero invocar aqui a compreensão de todos, inclusive da imprensa, que ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Eu tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia. É uma lei que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. A sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por um único ministro numa decisão monocrática. As outras medidas, inclusive uma que que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos. Ai, que vergonha, gente. Estão aqui com todo aquele contorcionismo dele de sempre, toda aquela rebolada que ele dá sempre que perguntam pra ele sobre o que ele vai fazer com o Supremo Tribunal Federal. Ele vem, rebola e fala o óbvio. Fala o que tá na teoria, o que tá na lei realmente. Esse papel é do Supremo Tribunal Federal, mas meu querido Rodrigo Pacheco, o que se faz então quando o Supremo Tribunal Federal que está violando as leis? Quando o Supremo Tribunal Federal, que tem esse dever de julgar a constitucionalidade ou não das PECs, de tudo que está acontecendo no Brasil, são os homens que realmente ultrapassam a lei, que pisam na lei, que fazem coisas que não deveriam estar fazendo. E aí, Rodrigo Pacheco? Nessa questão que está acontecendo agora no Brasil, aí mesmo assim deixa eles fazerem o que quiserem? Continua deixando e dando poder para eles, continua enfraquecendo o Congresso? Pois é o que ele diz aqui, ele não vai pautar a PEC, pessoal, não vai, a verdade é essa. A nossa solução aqui, a gente vai ter que começar a bater nisso, é o seguinte: em 2026, temos que renovar o Congresso inteiro, colocar lá uns 400 deputados da direita e uns 50, 60 senadores de direita. Aí sim, a gente vai começar, a dar um ar de normalidade no Brasil novamente. Inclusive, esse discurso do Pacheco parece muito com o discurso do Dino. Olha só. Nós temos que sempre lembrar que a Constituição, no artigo 2º, exige independência dos poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Preciso ter ponderação, calma, em relação ao Supremo. O presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Então tá aí, pessoal. Você viu que o discurso do Rodrigo Pacheco é igual, é idêntico o do Flávio Dino? Será que o Rodrigo Pacheco assistiu a entrevista do Flávio Dino e replicou as suas palavras? Ou eles sentaram numa roda e ditaram como seriam os discursos e como tratariam essa situação? Bom, eu não sei, não é de se duvidar nada, mas uma coisa é certa: o Rodrigo Pacheco está com eles nessa e ele não vai pautar esse impeachment. E já vou dar outro spoiler aqui pra vocês: o próximo presidente do Senado está sendo lá conversado na boca lá do Congresso, que será o Alcolumbre. O mesmo problema que tínhamos anteriormente. Que vergonha que tá esse Senado, pessoal. Se a gente não renovar, se a gente não tirar caras como o Romário, por exemplo, de lá e um tanto de esquerdistas, a gente não vai pra frente. Infelizmente, não
vamos pra frente. Pessoal, tem um tanto de informação pra falar pra vocês, mas olha essa aqui. Um esquerdista que pensa coisa que é raro no Brasil constata a vitória de Bolsonaro e conclui: a perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Isso mesmo, pessoal, esquerdista falando a verdade. E o que eu queria comentar sobre essa matéria é que realmente essa onda que se levantou da direita, e a direita verdadeira, a direita que sabe o que está acontecendo, que está de olho na política, essa onda contra o autoritarismo, a favor da liberdade de expressão e a favor também de, né, valores que as pessoas têm, do conservadorismo, de um país justo e progressista, que eu digo progressista, não nessas formas liberais aí que o comunismo quer implantar. Eu digo de progressista, de progresso mesmo, de progredir, de ser um país que vai evoluir conforme o tempo, coisa que a esquerda não deixa acontecer aqui no Brasil. Eles já sabem que essa é uma onda que se levantou e que não volta mais. E não adianta querer prender Bolsonaro e quem sabe lá na frente prender o Nicolas, prender deputados, senadores de direita, não importa. O povo brasileiro acordou e se a esquerda não tomar outra decisão, tomar outro rumo para a vida deles, não vai adiantar. O bolsonarismo, a direita vai vencer. Olha só, Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, fez uma análise contundente durante um programa realizado no site petista Brasil 247. E, inclusive, não recomendo ninguém acessar esse Brasil 247, porque é site petista, e não é aquele site petista que dá notícia da esquerda, não. É um site que realmente propaga fake news à beça, meus amigos. Fake news atrás de fake news, e esse tipo de site esquerdista, ninguém fala nada, não é incluído em nenhum inquérito de fake news. Isso que é incrível, né? Mas vamos aqui voltar para a matéria, olha só. Para ele, muito importante que o número de prefeituras é o número de votos. E, em votos, o bolsonarismo superou de longe a esquerda. Rui Costa também fez duras críticas ao desempenho do PT nas eleições, considerando catastrófico. Segundo ele, o partido errou em apostar Guilherme Boulos em São Paulo e, de modo geral, ao não lançar candidatos próprios em capitais importantes. Para o presidente do PCO, a aliança com Boulos foi uma violação dos princípios do partido, que acabou prejudicando o PT ao associar-se com uma candidatura que ele considera problemática. Isso aqui foi um pouquinho de balela que o Rui soltou ali. A gente sabe que o PT e o PSOL são assim, ó, são praticamente os mesmos partidos, né? Mas olha só o que ele falou, abre aspas. Muitos eleitores não conseguiram engolir a candidatura de Boulos e os votos nulos mostram claramente essa insatisfação. Fecha aqui, aspas, né, o argumento dele. Eu realmente, assim, nessa parte aqui da matéria, por mais que tenha colocado aqui o que ele realmente falou, eu não acredito muito que ele tenha realmente essa intenção, esse pensamento. A candidatura de Boulos é o Lula 2, é a esquerda em si. Então ele ganhou sim os votos da esquerda. Aqui ele ficou triste porque o Ricardo Nunes saiu na frente, né? Mas olha, vamos continuar. Rui Costa também constata a perda de força da esquerda em geral, especialmente do PT, que, na sua visão, se afastou de suas bases populares ao tentar construir alianças com o Centrão. Ele apontou que a esquerda, ao não se mobilizar adequadamente, está cedendo cada vez mais espaço ao bolsonarismo, que segue crescendo, especialmente entre setores populares. Rui também criticou a comemoração de algumas vitórias eleitorais pela esquerda, como a de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que, segundo ele, não representa de fato uma vitória progressista. Abre aspas. O PT está comemorando a eleição de um direitista como se fosse uma conquista da esquerda, o que é uma ilusão. Isso desarma politicamente as pessoas e cria uma falsa sensação de avanço. Aqui eu não sei de onde que o Rui tirou, né, que o cara lá o Paes, né? Por um momento deu branco o nome dele. Que o Paes, que ganhou lá o Rio de Janeiro, ele tá falando que ele é um certo direitista, só coisa que ele não é, né? Ele é centro-esquerda e esquerdão mesmo, mas enfim. O que eu queria trazer com essa matéria, que realmente, na análise da esquerda,
eles estão vendo que a direita está subindo muito. E para muitos da direita, a gente já se dão por vencidos. Acha que a esquerda já venceu, que não tem como mais resgatar o país, que já era pro Brasil, mas não é assim, pessoal. Vamos analisar o cenário. A direita avançou tanto desde que Bolsonaro apareceu. A esquerda já começa a soltar discurso de que precisa mudar a sua forma de política, mudar a forma que agem, porque a direita segue crescendo e eles seguem caindo. É de fato um cenário muito bom para a direita. Estamos sim no caminho certo. Inclusive, já que a gente falou aqui, né, de São Paulo, do Boulos, o Marçal expõe com clareza sua posição nas eleições de São Paulo. Não vote em Boulos. É isso mesmo, ele falou assim, pessoal, claro e reto. Não vote em Boulos. Para exterminar qualquer outro tipo de posicionamento entre os que estão sendo ventilados sobre a sua posição no segundo turno das eleições em São Paulo, Pablo Marçal fez um esclarecimento importantíssimo sobre o assunto. Não vote em Boulos. Posição clara e cristalina. O pior para São Paulo e para o Brasil é o Boulos. Então, por mais que Marçal tenha batido demais, né, lá no Ricardo Nunes, que ele tenha feito toda a sua campanha, né, batendo na esquerda no Ricardo Nunes, tudo que ele fez para tentar vencer, por mais que isso tenha ocorrido, os votos agora têm que ir pro Ricardo Nunes fazer o quê, pessoal? Infelizmente é a verdade, é o que tem que ser feito. Não dá para colocar Boulos no poder, pessoal. Não dá, hein? Pelo amor de Deus. E pessoal, eu tenho mais uma informação aqui pra mostrar pra vocês que o Haddad, ele não cansa de passar vergonha, né? A verdade é essa. Vocês com certeza devem ter visto aquele evento onde ele foi discursar, ele foi vaiado e ele ficou nervoso. Eu vou recapitular esse vídeo com vocês. Mas a paulada que ele tomou depois foi pra ficar esperto. Foi pra se lembrar quem ele é. Ele é só o Haddad e nada mais. Olha aí, vamos recapitular o vídeo. Eu não sei quantos políticos trabalharam pelo seguro, mas eu tenho certeza que a contribuição que eu dei como professor universitário supera muitas das pessoas que talvez vocês admirem e que talvez não tenham entregado absolutamente nada durante a sua vida pública. Ana Paula Henkel. E aí, Ana, o que nos diz da cena? Vitor, chamou. Eu fiquei aqui ouvindo, né? Ele falou essa gente que não tenha entregado nada ao longo da vida pública. Ele tá falando dele mesmo, é isso? Porque é inacreditável, né? Essa gente vive numa bolha, vive num universo paralelo, não prestam atenção no que eles falam. Haddad dizer que ele, criticando a plateia, essa gente que não entregou nada, né? Não tem nada para entregar durante a vida pública. O que foi que Haddad entregou para o Brasil durante a vida pública? Quando ele entregou alguma coisa para o Brasil, agora, como ministro da Economia, ele foi um candidato poste em São Paulo, agora ele é um ministro poste também, que não tem autonomia nenhuma, não tem a confiança do mercado, não tem a confiança de investidores internacionais, é um ministro sem uma espinha dorsal, né, firme ali, né, em seus conceitos, em seus princípios, ou seja, para destruir o presidente Jair Bolsonaro, tirar o presidente Jair Bolsonaro da cena, empurraram ladeira abaixo um dos melhores ministros da economia que o Brasil já viu. O ministro Paulo Guedes, extremamente respeitado aqui fora, com princípios muito sólidos, nunca foi vaiado, sempre entregou um serviço à nação durante 4 anos do ministério do ministro Paulo Guedes, 4 anos de governo. Todos os dias era uma matéria: Paulo Guedes vai abandonar Bolsonaro, Paulo Guedes vai sair do governo. E, no entanto, o ministro Paulo Guedes continuou ali 4 anos entregando. E olha, passamos por uma pandemia, o mundo caindo, né, as economias sendo destruídas mundo afora, e o Brasil, com todos os seus problemas, conseguiu se manter de pé por causa de um nome: ministro Paulo Guedes. Agora vem um ministro dizer que essas pessoas, né, vocês não entregam nada. E o senhor entregou o que até hoje, ministro? Para o Brasil? Absolutamente nada. Agora, Vitor, é vaiado porque as palavras dessas pessoas, como o Augusto estava falando dos ministros do Supremo, eles falam aquilo, mas eles não têm contato com o povo, eles não conseguem sair nas ruas. É a mesma coisa deste desgoverno. Quando sai, quando precisa encontrar as pessoas, é isso. Vaia, porque não tem nada para oferecer para o Brasil.
Aqui ela disse a verdade nua e crua do governo Lula. Hoje, eles até acham realmente, eles acreditam na mentira que eles contam. E eu acredito nisso, pessoal, verdadeiramente. Eles vivem dentro da bolha deles, ali no seu governo, que é o seguinte: todo mundo fala bem deles, todo mundo elogia, todo mundo tá fazendo um ótimo trabalho. Eles estão fechados, juntos nessa. Então, pra eles tá tudo maravilha. Mas como eles vivem nessa bolha, não pode sair na rua, não pode falar com o povo. E quando acontece de sair, recebe vaia. É isso aí que acontece. Está vivendo na sua bolha lá, ouvindo elogios, tudo bonitinho. E quando sai na rua pra ouvir a opinião de quem realmente está sofrendo na mão deles, aí dói. Aí quer surtar e quer ficar brabo, mas a verdade é essa: nunca entregou nada, nada para o Brasil. O ministro Haddad é um poste, é um cara que nunca deveria estar na política, é um cara que deveria estar exercendo qualquer outra função por aí, menos uma função pública, porque ele não tem essa capacidade. E aí quer falar do governo Bolsonaro, quer falar dos nossos exemplos da direita, como ela disse aqui, o Paulo Guedes, que entregou 4 anos, um dos melhores ministros, se não for o melhor ministro da economia que já passou aqui no Brasil. Então, por favor, Haddad, vamos respeitar um pouquinho? Vamos colocar o pé no chão e entender o que está acontecendo. E, pessoal, já que a gente falou de eleição um pouquinho aqui, outra que a gente precisa dar o apoio total é a Cristina Grael. Vocês sabem, lá em Curitiba ela fez uma campanha excepcional, não recebeu o apoio dos grandes da direita e mesmo assim foi pro segundo turno. E foram falar um pouquinho sobre o projeto de lei dela, não é projeto de lei não, projeto de governo dela, né, comentar um pouco sobre, perguntaram, pô, e lá em Curitiba não tem prefeita mulher há muitos anos, tá? Não tem, na verdade nunca teve, né? Em Curitiba nunca teve prefeita mulher. Os caras teve coragem de perguntar pra ela se ela tem alguma política pra mulher. Olha só a paulada que ela deu. Fica vendo aí. Muita gente está reclamando que a senhora não fala da mulher no seu plano, que aliás é muito bom plano. Eu li o seu plano de governo, é minha obrigação ler, e quero aqui dizer, é muito bom plano, mas as pessoas criticam muito a senhora, porque não fala da mulher. Por que a senhora não fala da mulher no plano? Primeiro, com todo respeito, me admira você, que tem esse profundo conhecimento de planos de governo, fazer essa pergunta para uma mulher, né? Precisa uma mulher que tenha a chance real de ser a primeira prefeita de Curitiba em 331 anos, dizer que ela vai trabalhar para a mulher. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou trabalhadora. Eu preciso colocar a palavra trabalhadora, a palavra eleitora. Me cobraram que eu não coloquei a palavra eleitora, mas aquilo ali não é jornal sindical, ali não é jornalzinho partidário. Cara, é um plano de governo, foi desenhado por 200 voluntários, homens e mulheres, jovens e idosos, funcionários públicos municipais atuais e aposentados, servidores da prefeitura. Tive também muita alegria de ter nesse grupo de 200 voluntários que me ajudaram a estudar a cidade por 6 meses. Eu fiz trabalho, eu não fiquei bajulando nenhum político para pedir apoio político, sozinha, pelo Partido da Mulher Brasileira, que foi o único que me deu chapa, e que, porque é um partido pequeno e que não tem deputados federais e senadores, por lei, não tem dinheiro, não tem nenhum dinheiro público na campanha. Eu não usaria se tivesse, mas pelo menos para poder pagar advogado eleitoral, para me defender dos 10 processos por dia que eu passei a tomar, da campanha atual, que chegou ao segundo turno, 10 processos por dia, e por filigranas da lei, assim, o nome do vice está 4% menor do que manda a lei. Nós vamos aprender o material, aprenderam. Material pouco. Eu cheguei ao segundo turno sem ter comitê eleitoral, sem ter marqueteiro, sem ter sequer assessor de imprensa. Eu tenho a ajuda de voluntários, como a queridíssima Josi, que está aqui, que faz um papel de tudo. Que figura simpaticíssima, né, que atende a imprensa, mas não é jornalista e está fazendo um trabalho belíssimo. Né, e outras pessoas, como a Josi, que foram se agregando à turma. Mas voltando, eu tenho um plano de governo consistente, e quando dizem para tentar atingir a minha honra como candidata, a minha capacidade como jornalista e como candidata, ou como mulher, ou como cidadã curitibana, o que quer que seja, dizem que são promessas vazias. Vocês estão chamando de 200 pessoas que me ajudaram com muito amor à cidade, a estudar os problemas da cidade, especialistas em várias áreas, gente de outros estados, que eram fontes jornalísticas minhas, coronéis da Polícia Militar de outros estados, me ajudaram a pensar as cracolândias de Curitiba que estão se formando, como é que a gente impede que elas cresçam. Vir chamar isso de promessas vazias. Detalhe, quem fala em promessas vazias, esse candidato que chegou agora ao segundo turno comigo e outros que não chegaram, que falavam em promessas vazias, copiaram partes do meu programa. Por exemplo, ideia de colocar educação financeira nas creches. Agora todo mundo teve essa ideia. Que engraçado, né? Porque quem não tiveram essa ideia 8 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, quando estavam na prefeitura e podiam ter colocado. Agora, a ideia é brilhante e o meu programa é vazio. Então, desculpe já alfinetar de cara, voltando à questão da mulher. Não citei mesmo mulheres, muito menos a palavra trabalhadora ou eleitor. Eu cito emprego. Eu cito criança na creche. Quando eu digo que eu vou atender as 10 mil crianças que a gestão atual, Greca Pimentel, deixou fora da creche, eu estou atendendo 10 mil mães que não podem trabalhar,
muitas delas abandonadas por seus parceiros, e aqui todo respeito aos homens que respeitam as suas mulheres. Tem muita mãe que é chefe de família, a maior parte, aliás, e que não pode trabalhar porque a prefeitura atual não garante vaga em creche para criança. Quando eu falo isso lá no plano de governo, eu me comprometo a colocar toda a criança na creche, eu estou atendendo as mulheres, as mães, as trabalhadoras que estão sem emprego. Quando eu falo que eu vou investir em educação financeira, é para que os filhos dessas mulheres curitibanas não cresçam endividados, para que eles possam empreender, porque vão ter iniciação ao empreendedorismo na sala de aula da creche, sim, estão debochando. Vai ensinar oratória para criança de creche? Vou, não eu, as professoras treinadas pelo município sob gestão Cristina Grêmio. Nós vamos treinar as professoras. Isso foi pedido pela população, representada por aquelas 200 pessoas que me ajudaram a entender os problemas da cidade e focar no que a gente pode resolver sem custo para o município. Tem inúmeras startups aí já especializadas em gamificação. Essa criançada nasceu conectada. E tendo ou não acesso à tecnologia, as creches têm. Tem creche que tem impressora 3D. As professoras não sabem o que fazer com aquilo. Tira a impressora 3D e coloca lá o game que vai fazer a criança entender que ela pode empreender e que ela precisa saber dar troco para dinheiro. E que dinheiro tem valor, sim. Dinheiro limpo, conquistado com trabalho. Iniciação ao empreendedorismo, meritocracia, valorização e da honra dos que trabalham e recebem seu dinheiro para comprar seus produtos, da forma como quiserem. Então, eu acho um desaforo, desculpe, não é para você, mas é porque está na imprensa. E sabe por que está na imprensa essa matéria hoje? Porque a campanha de Eduardo Pimentel espalhou uma sugestão de pauta para a imprensa. Nós lemos o plano de governo de Cristina Grêmio, não tem uma única vez a palavra mulher, eleitora e trabalhadora. Não é uma boa sugestão de pauta? Para a mídia militante é. Tem muito jornalista aí militando pró-Greca e pró-Pimentel, pró-sistema, pró-PSD, este partido que nos faz estar nesse estado de coisas de Brasil, onde o presidente do Senado, que é do PSD, não coloca para votação lá para os outros senadores votarem, para os nossos representantes votarem, pedido de impeachment de ministro do STF, que não respeita a Constituição, que está lá só para garantir o bom andamento da República e não respeita a Constituição. Manda prender pessoas inocentes que nem estão. Então, assim, eu estou falando isso aqui... Para um pouco. Não, eu estou falando isso aqui porque eu acho assim, eu acho um desaforo virem agora questionar quem é de direita, quem é de esquerda. Eu sou de direita, conservador, porque eu tenho apoio de não sei quem. Isso foi o que a gente ouviu no primeiro turno, né? É mesmo? Onde é que ele estava na pandemia? Estava governando a cidade, impondo o fica em casa, a economia a gente vê depois. Pessoal, a Cristina, ela se deixar ela falando, ela vai dar paulada na esquerda o dia todo. É uma pessoa que eu gosto de acompanhar, gosto de ouvir falar, uma das mais excelentes jornalistas que eu já vi aqui no Brasil. Começa por aí. Quando eu fiquei sabendo que ela foi se candidatar para a prefeitura de Curitiba, eu automaticamente comecei a fazer o apoio para ela, porque eu pensei que a direita ia se unir em apoio para ela, porque ela tava vindo fazendo um ótimo trabalho, mas eu vi que não teve tanto apoio assim da direita. Tá, depois que foi pro segundo turno, Bolsonaro foi lá e gravou um videozinho com ela, gravou, mas antes dela ir pro segundo turno, ela estava desacreditada. Ela estava rodeada de pessoas do sistema falando assim, ó, tchau Cristina, você não vence aqui. E todas as pesquisas mentirosas tentaram tirar ela mesmo. Mas o povo de lá, desacreditado em pesquisas, acreditou no trabalho dela e levou ela para o segundo turno e agora vai vencer. Estamos torcendo por isso. Então aqui, povo de Curitiba, me ajude a levar esse recado, esse vídeo para mais pessoas de Curitiba. Precisamos colocar essa mulher na prefeitura. É uma mulher capacitada, uma mulher que está preparada e que está com o plano de governo perfeito para as necessidades de Curitiba. Então achei muito importante sim trazer esse vídeo aqui dela para o povo brasileiro, que o povo brasileiro também vê quem são as pessoas boas de direita que realmente merecem o nosso apoio, e não esses que se dizem, ou até muitos que têm um apoio, por exemplo, Ricardo Nunes tem um apoio do Bolsonaro, e as pessoas de direita não gostam do Ricardo Nunes, não desce, e lá no futuro, quando a gente tiver outra eleição para São Paulo, vão tentar tirá-lo, a verdade é essa. Então assim, a gente tem que separar pessoas que estão ali para o momento, que a gente vai conseguir ajudar, que vai ajudar a direita, que a gente está caminhando, e pessoas verdadeiramente de direita, e que necessitam e que devem receber o nosso apoio. Essa é a verdade. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você não deixe eles te calarem, tá ok? É muito importante. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.